comentar esse texto de Romanos capítulo 10. Irmãos, é importante você ouvir a palavra de Deus. Nós acabamos de louvar aqui na igreja, os irmãos sabem que eu também louvo, eu também ministro louvor, e aqui várias vezes, quando o pastor não me convida para pregar, ele me convida para louvar. Então os irmãos sabem que eu também sou músico, eu também ministro louvor. Música, forma de falar, né? Porque eu não sei nada, né? Só sei fazer umas notas, então eu nem falo música, assim, tocador, sei lá. Mas nós sabemos que o louvor, ele alegra o nosso coração. A oração, ela fortalece a nossa vida. Mas o que edifica a igreja sempre vai ser a palavra. O louvor alegra, a oração fortalece, mas o que edifica mesmo é a palavra de Deus. Não que o louvor e não que a oração não faça isso. É importante. No culto deve ter 3 coisas principais, que são os louvores, são as orações e são a palavra. É claro que desses 3 tem outras coisas também que acontecem durante o culto, mas eu estou destacando as principais coisas que devem ter no culto: louvor, oração e palavra. Às vezes, irmãos, é triste ver uma igreja que tem muito louvor, muita música, muita adoração, e quando vai passar para o pregador, como já aconteceu isso comigo várias vezes, uma vez eu fui pregar numa igreja muito grande, estava acho que umas 20 dessas, pastor. E aí quando eu fui pregar, isso foi lá em São Paulo, começou louvor, e quando foi passar para mim, o pastor chegou no meu ouvido e falou assim: 5 minutos de palavra tá bom, amém? E eu fiquei até sem graça, porque 5 minutos de palavra, eu pensei, só vou ler um versículo e terminar o culto. Por quê? Porque não dava importância para a palavra. Irmãos, o louvor é fundamental, a oração é fundamental, mas a palavra sempre vai ser o principal do culto. Tem que ter as 3 coisas na mesma medida. Aqui o texto de Romanos, no capítulo 10, e no versículo 17, diz que de sorte a fé, ela vem pelo ouvir. O que acontece? Quando você está ouvindo a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra, que está um homem de Deus ou uma mulher de Deus pregando aqui neste altar e está ministrando a bênção sobre a tua vida, esta palavra vai gerar fé no seu coração. O que é fé? Fé é uma crença, fé é você acreditar, fé é você dar crédito. Então quando você acredita em Deus, a bênção ela vai vir na sua vida e ela vai começar pela palavra, porque aqui no altar, meus irmãos, aqui no altar da igreja do Senhor, é onde é ministrado as bênçãos para a nossa vida, é profetizado as bênçãos para a nossa vida, é determinado as bênçãos para a nossa vida, e tudo isso gera fé. A fé não é uma coisa que você vai aprender por aprender. Existe a fé no sentido de acreditar no que vai acontecer, por exemplo. A fé no sentido de acreditar no que vai acontecer. Por exemplo, quando você pega um ônibus, você chama um Uber, você vai para o seu destino, você sabe aonde você vai chegar, você acredita que você vai chegar no seu destino. Isso é uma crença comum, uma crença fundamental. Eu não estou falando aqui de coisas que você apenas acredita por acreditar. Eu estou falando, irmão, do milagre que você precisa, da bênção que você precisa, daquilo que você vem buscar, daquilo que você tem orado a Deus todas as noites. E eu vou dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que não pare de orar toda noite, toda manhã, toda madrugada, até que o desejo do seu coração se cumpra. Não saia da oração, ore mais, ore mais. Entrou este ano, levantaram-se os problemas, levantaram as adversidades, não pare de orar, continue orando ainda. Vença em nome de Jesus, através da oração, através da determinação, através da fé, através da perseverança. Aleluia. A fé vem pelo ouvir, e o texto diz: e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui está a importância da palavra de Deus. Irmãos, eu gosto muito de ler. Eu tenho muitos livros, mas o que eu mais gosto na minha casa de leitura sempre vai ser a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é fundamental para a nossa vida. Isso aqui, meus irmãos, não é um livro religioso. Isso aqui não é um livro de religião. Livro de religião já existe um monte no mundo. Isso aqui é a palavra de Deus. Esse livro que você tem na sua mão é o livro mais poderoso nesta terra, aonde o autor, ele fala conosco quando nós abrimos para ler, aonde Deus coloca no nosso coração a esperança.
Se você está sem esperança nesse dia, nesse ano, nesse mês, eu não sei como está a sua vida, eu lhe falo qual é o caminho para você alcançar a esperança. É acreditar neste Deus que se revela pela palavra do Senhor. Aleluia. Vamos até o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos finalizar a nossa palavra em Hebreus capítulo 11, mas já vou terminar já. Falei que ia ser rápido hoje. Hebreus capítulo de número 11. Vamos ficar só em Hebreus agora. Eu estou falando da fé, só vou falar da fé esta noite. Que é tempo de ter fé, irmãos, é tempo de muita gente se afastando, muita gente se desviando, muita gente desanimando, muita gente pensando que não tem mais esperança, mas é tempo de ter fé. Se a fé vem pela palavra, esta noite a palavra vai encher você de fé, a palavra vai fortalecer você. O Senhor, não é eu, não é o Senhor, vai fortalecer a sua vida pela palavra dele. Capítulo 11 do livro de Hebreus, abre esta noite, vamos ler a partir do versículo de número 6. Eu vou ler vários versículos. O irmão sabe que eu gosto de ler o versículo inteiro, o contexto todo. Mas para ganhar tempo, eu não vou ler o contexto todo. Até porque eu vou ler vários versículos aqui de Hebreus capítulo 11. Eu vou começar pelo versículo 6. Estou falando de fé, está assim no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é agradar o homem. Agradar o homem nós agradamos de todos os jeitos. Agradamos com uma conversa, agradamos com carinho, agradamos com a gentileza. É tão bom, não é verdade, quando uma pessoa agrada a gente e quando nós agradamos as pessoas, isso fala de humanidade. Mas quando falamos de crença, quando falamos de milagre, quando falamos de bênçãos que estamos buscando, de resposta que estamos buscando, irmão, só tem um que pode nos dar resposta e é Jesus Cristo. A medicina é uma bênção, eu não sou contra a medicina não, mas tem coisas que só Jesus pode fazer que a medicina não pode. Eu já tive, meus irmãos, já falei isso aqui várias vezes nessa igreja, eu já tive na minha vida, nesses muitos anos de fé, já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela foi curada da AIDS, e a AIDS não tem cura, meus irmãos. A AIDS, humanamente falando, se a pessoa ela se contagia, infelizmente não tem cura. Existem coquetéis que a pessoa vai usar para prolongar a sua vida, para não apresentar sintomas, mas a gente sabe que a AIDS ela não tem cura. Mas eu já conheci uma pessoa que no poder do nome de Jesus, pela fé, foi curada da AIDS. Glória a Deus. Por que aconteceu isso? Porque a pessoa era boazinha, mostrou misericórdia, irmãos, aprenda isso. Deus não cria misericórdia pela sua cara, pela sua feição de piedade. Ai Deus, por favor, Senhor, eu sou tão bonzinho. Não, Deus, Ele manifesta a mão dele poderosa tocando em você, quando você mostra a fé, quando você apresenta a fé, quando você apresenta a sua credibilidade. Senhor, eu estou acreditando em Ti. Alguém leia para nós, por favor? Mas eu vou pedir um favor, leia alto, quase que gritando, para quem está no Instagram podemos ouvir. Isaías capítulo 53, versículo de número 1. Alguém leia para nós mais alto, quase que gritando. Isaías capítulo 53 e o versículo de número 1. Isaías 53, versículo 1. Mas voltamos já em Hebreus capítulo 11, para nós concluirmos a palavra. Quem achar, por favor, leia. Isaías 53, versículo de número 1. Glória a Deus. Ninguém? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluia. Quem deu crédito? Deus abençoe, meu irmão. Quem deu crédito? Crédito quer dizer quem acreditou. Isso aqui, meus irmãos, é Deus falando. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Observe que ele fala que após você dar crédito à voz de Deus, Deus manifesta o seu poder.
quem deu crédito e a quem se manifestou o braço do Senhor. Sabe o que quer dizer essa palavra? Quando você acredita e com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua fé, você acredita em Deus, Deus se manifesta na sua vida. Deus se manifesta libertando. Deus se manifesta mudando, Deus se manifesta curando, Deus se manifesta abençoando o lar, abençoando a casa, abençoando a família. E na sequência dos textos vai dizer o motivo da nossa crença. A crença é porque Jesus morreu, ressuscitou e nos deu a vida. E ainda no Isaías capítulo 53, lá no último versículo, que é o versículo 12, eu gosto mais da tradução que diz intercede, diz que pelos transgressores ele intercede. Intercede quer dizer, ainda hoje está intercedendo pelo seu povo. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá no livro de João, no capítulo 5 e no versículo 17, assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É Jesus falando. Jesus não falou, eu vou parar, eu não vou mais trabalhar, não vou mais abençoar, não. Eu até agora estou trabalhando. Trabalhando para quem? Trabalhando para nos dar vitória. Jesus está na eternidade recebendo a adoração, recebendo a glória, recebendo o louvor, recebendo a exaltação. Mas ao mesmo tempo que ele recebe a glória, que a sua igreja, que os anjos, que os anciões, que os querubins, que os serafins, que os seres celestiais dão a ele lá na eternidade, ao mesmo tempo que ele recebe a glória, ele manifesta o poder para nos abençoar. Por que nós somos abençoados, meus irmãos? Não é por nossa piedade, não é por nossa cara de dó, de choro, não. É pela nossa fé, meus irmãos. Acreditamos que Jesus é poderoso, que Jesus é tremendo, que Jesus é maravilhoso. Eu acredito nisso, meus irmãos. Uma vez eu estava falando com uma pessoa que eu disse assim para essa pessoa: eu acredito tanto na Bíblia, mas tanto na Bíblia, que a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe. Embora não é certo dizer qual é o tipo de peixe, uns falam que era baleia, outros falam que era cachalote, que é uma baleia maior que a baleia tradicional, e enfim, vários tipos de coisa. Mas se a Bíblia falasse o contrário, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu falei, eu acreditaria do mesmo jeito. A Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. Eu acredito, irmãos, 100% do que está na palavra, eu coloco a minha fé nesta palavra, porque eu sei que esta palavra não é do homem, esta palavra é de Deus, e se Deus falou é verdade, e se é a verdade de Deus, é a verdade que vai abençoar a minha vida. Meu irmão, quando você abre o seu coração e coloca toda a sua esperança, toda a sua confiança, toda a sua credibilidade na palavra de Deus, você agrada a Deus. E a consequência, versículo 6 de Hebreus 11: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Sabe o que quer dizer a palavra galardoador? Quer dizer abençoador dos que o buscam. Ou seja, você busca a Deus e Deus entrega para você a vitória. Você ora a Deus e Deus entrega para você o milagre. Você vem até o culto, você vem até a igreja, você vai até Deus e Deus, Ele vem com o seu poder até a sua vida, até o seu encontro, até o seu problema, e Ele soluciona, Ele resolve, Ele coloca tudo no seu lugar, porque Ele é Deus, e operando Ele, ninguém impedirá. Por quê? Porque Deus, Ele é o Deus de poder e autoridade. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou finalizar com mais um versículo, porque eu tinha muito mais para ler, mas eu só vou ler mais um versículo para finalizar essa noite. Versículo 33, ainda de Hebreus capítulo 11. Diz assim a palavra, e eu quero que você repita comigo essa palavra. Eu leio, os irmãos repetem, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Repita assim comigo: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Repita assim
comigo, pela fé, eu já sou mais que vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. A fé que muda a história, a fé que faz vencedor, a fé que faz vencedora. Pela fé, o texto diz, pela fé vencerão. Quem está na fé, meu irmão, não perde. Quem está na fé não fica no último lugar da fila, ao contrário, se está no último lugar da fila, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Se está no fundo do poço, Ele vai estender a mão para te tirar de lá de baixo. Se está em um lugar de trevas, Ele vai trazer a luz, porque Ele disse, eu sou a luz do mundo. Meu irmão, quem está na fé não é uma vida de derrota, não é derrotado, não é aprisionado, não é preso, não é derrotado, mas ainda que esteja talvez desanimado, ainda talvez que esteja pensando em desistir, não desista, não se entregue ao desânimo, não se entregue à fraqueza, porque nesta noite a palavra está dizendo, tenha fé, que na fé você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça. Foi tanta injustiça na minha vida, praticaram tanta injustiça comigo, meu irmão. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, e passaram para trás, foram desonestos com a minha vida. Meu irmão, esse é o ano que Deus vai fazer justiça na sua vida. Ele vai acertar todas as coisas, Ele vai honrar a sua vida. Se for injusto com você, o leão da tribo de Judá, ele vai ser justo contigo, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, e as pessoas verão Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Venceram reinos, praticaram a justiça. Veja que lindo agora, alcançaram promessas em nome de Jesus. Você vai alcançar a promessa de Deus na sua vida. A promessa é a bênção, é a vitória. Em nome de Jesus você vai alcançar, você vai vencer, você vai desfrutar do milagre, porque quem tem fé recebe a vitória e recebe as promessas cumpridas em sua vida. E em último lugar, eu passo o pastor lá agora. Fecharam as bocas dos leões. Não importa o adversário, não importa o inimigo, não importa a tribulação, não importa a luta. Foi toda a minha casa que se levantou contra a minha vida, foi lá no meu serviço que se levantaram contra a minha vida. Inveja, perseguição, me caluniaram, desonraram a minha vida. Meu irmão, não importa qual é a sua luta, o que importa é Deus na sua vida. Toda humilhação vai se transformar em exaltação, toda vergonha, Deus te dará dupla honra. Tudo aquilo que você sofreu no passado, de injustiça, de vergonha, de calúnia, deixa Deus trabalhar na sua vida esta noite, trabalhar na sua mente, trabalhar no seu coração, e que você possa ver pela fé que o seu destino, o seu futuro, o teu progresso, o teu crescimento não depende das pessoas, depende de Deus. E é Deus esta noite que vai honrar a sua vida, que vai te exaltar e vai te prosperar em nome de Jesus. Eu teria muito mais para falar essa noite, mas eu não vou me estender, porque é bom falar até quando Deus nos dá a palavra, depois disso não encher linguiça, né? Então eu vou parar por aqui, mas eu paro com esta palavra, dizendo a você, tenha fé. A palavra hoje foi essa, tenha fé. Porque se você tiver fé, ouvir a palavra, guardar no seu coração, meu irmão, você não vai vencer, você já está vencendo, você já é vitorioso, você já é